Boa tarde, me chamo Jaqueline, sou aluna do 7º período de Letras da UFPI. Trouxe para vocês hoje um vídeo bem pequeno, bem explicativo, assim, algo bem simples sobre o romantismo no Brasil, focando no romantismo em prosa. Trouxe alguns questionamentos, um pequeno conceito, algumas características e também alguns nomes que deram início a essa fase literária aqui no Brasil. Vamos lá. Como surgiu o romantismo no Brasil, o gênero prosa? Surgiu ainda no século XIX, nessa busca por uma identidade nacional, onde os escritores da época buscavam se desvincular da cultura portuguesa, europeia, desse estilo medieval, onde o herói principal era o cavaleiro medieval. Então, o Brasil busca esse estilo próprio deles. Então, no Brasil surgiram vários gêneros nessa escola literária. Porém, a prosa tratava de narrativas longas. Era um estilo diferente e nunca visto aqui no Brasil. Portanto, como era que esses escritores iam conseguir chegar nas pessoas, fazer com que as pessoas lessem as suas obras, se o acesso à leitura era tão complicado? Então, eles publicavam através dos folhetins. O que seriam os folhetins? Era o jornal da época. Então, as pessoas, os escritores compactuavam esses livros, dividiam em capítulos e publicavam. A cada jornal publicado, a cada folhetim publicado, uma parte dessa obra era publicada. Ao final desses capítulos todos postados, o livro era juntado novamente todas as partes, e aí faziam-se um livro só, e aonde as pessoas poderiam ler a história toda. Só que isso demorava muito tempo. Seria no caso como a gente assiste hoje as séries, novelas, onde cada dia uma parte é publicada. Então, qual foi o primeiro folhetim do Brasil que fez sucesso? Foi A Moreninha. É uma obra de Joaquim Manuel de Macedo. Lembrando que essa obra foi a primeira de sucesso, não foi a única, a primeira brasileira. Já existiam outras, porém essa foi a que realmente arrematou o público, realmente voltou os olhos das pessoas, dos leitores, para esse estilo narrativo. Então, um dos autores, um dos escritores da época que mais fez nome nessa escola literária foi José de Alencar, um autor que teve obras na poesia, na prosa, no teatro, todos esses segmentos ele tinha obras riquíssimas. Então, eu já expliquei sobre o que é prosa. A prosa é uma narrativa longa, diferente de poesia, que são versos pequenos, onde o autor geralmente escreve somente sobre assuntos que tenham características diferentes. A prosa, ela abrange outros assuntos, desde a causas sociais, desde romances românticos também, a diversos assuntos. Então, a prosa e a poesia foram produzidas simultaneamente no Brasil. Ao mesmo tempo que autores produziam prosa, outros produziam poesia. E ao mesmo tempo que tinha autor que produziam prosas, outros produziam poesias, como foi o exemplo de José de Alencar, como já foi dito.
E nesse estilo em prosa, existiam romances românticos que não tinha nada a ver com romantismo. Os romances românticos, eles tinham características específicas. Eram 4, o indianismo, o regionalismo e o urbano. E o urbano e o regionalismo, eles ficam bem próximos, porém são um pouco diferentes. Nessa característica indianista, o escritor brasileiro, ele colocava uma figura em destaque, que era o índio. O índio era o herói brasileiro. As características indígenas, um homem digno, um homem honrado, era o que o escritor falava nas suas narrativas, nos seus romances românticos. Diferente daquele estilo do romantismo em Portugal, onde a era medieval, os cavaleiros medievais eram os heróis, eram os heróis do estilo. Então, outra característica era o regionalismo. O regionalismo focava no interior do Brasil, no local de preservação, na ideia de que o tradicional, onde se preserva os valores autênticos do século XIX, ou seja, o patriarcado, o machismo, a tradição, a obediência. E nesse estilo, a gente pode ressaltar um grande escritor desse estilo, o Bernardo Guimarães, na sua obra Escravizaura, onde fica bem visível esse estilo, essa característica desse estilo romântico, desse romance romântico. Tem também o estilo urbano. O estilo urbano era basicamente focado no Rio de Janeiro, em histórias sobre a corte, esse painel social, essa vida boêmia. Esse estilo. José de Alencar também teve obras nesse estilo. Mas voltando lá para a história do folhetim, o primeiro romance do Brasil, o primeiro romance mais famoso do Brasil foi esse A Moreninha. Portanto, o escritor mais famoso foi José de Alencar. E também podemos destacar Machado de Assis, que foi um conhecido, um grande escritor brasileiro, que participou não só do romantismo, como também do realismo. Era um autor com muitas virtudes, e as obras dele são riquíssimas, até hoje muito lidas, obras também que caem em todas as provas de vestibulares, obras realmente com muito conteúdo. Daí se encerra essa escola literária do romantismo. Eu tentei explicar assim bem superficial, para que não fique tão extenso, porém depois do romantismo a gente entra em outra escola literária, que é o realismo, onde Machado de Assis também fez muita história. Portanto, o assunto era para falar basicamente para falar sobre a prosa romântica no Brasil. E é isso. Obrigada, e espero que tenha esclarecido um pouquinho sobre esse assunto tão complexo, tão importante, em que todos os estudantes precisam e devem estudar e precisam estar realmente por dentro de tudo que aconteceu nessa época. Obrigada.